O programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médiuns, Manifestações Visuais, tem a apresentação de Amadeu Ferreira, Renato Martins e Rejane Nobre, na Web Rádio na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. É um programa excepcional. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns e agora estamos no capítulo 6 das Manifestações Visuais. É um programa imperdível. Você nos acompanhe a partir de agora aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fim lucrativo. O objetivo é esse, é divulgar a doutrina espírita. E reproduzimos aqui os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e vamos à reprodução do programa Estudando a Codificação. O Livro dos Médiuns, das Manifestações Visuais, com Amadeu Ferreira, Renato Martins e Rejane Nobre, na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Liga o microfone, Amadeus. Muito bem. A Web Rádio Cristo Consolador apresenta Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médiuns, das Manifestações Visuais. Nós vamos estudar hoje um tema novo. O programa de hoje será apresentado por Amadeu Ferreira, Renato Martins, Rejane Nobre, nos trabalhos técnicos da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é quinta-feira, são 20 de outubro de 2022 e agora aqui em Natal são exatamente 20 horas. E estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médiuns, capítulo 6, das Manifestações Visuais. Iniciaremos o estudo das noções sobre aparições, aqui na Web Rádio Cristo Consolador e também nas plataformas no YouTube e Facebook. Mas agora é hora dos cumprimentos. Cumprimentar a equipe que está a postos para conduzirmos esse trabalho em nome de Jesus. Começando pela dama, naturalmente, Rejane Nobre. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Que Deus a cubra de bênção e paz. Vamos com Jesus. Olá, Amadeus. Olá, Renato. Boa noite a todos. Muito bem-vindos a mais um programa. Vamos lá trabalhar. Adeus. Renato Martins, você é uma sustentação. Que Deus o cubra de bênção e luzes, que fortaleça nessa trajetória e nos dê vida longa para continuarmos estudando o Livro dos Médiuns e outras coisas mais. Seja bem-vindo, meu querido irmão. Paz com Jesus. Boa noite, Amadeus. Boa noite, Rejane. Muita paz para todos e aqueles que nos acompanham. Vamos aqui procurarmos sempre buscar, na melhor maneira possível, o livro dos médiuns, né? Estudar o livro dos médiuns para que nós possamos entender melhor a nossa própria vida. Muita paz para todos. Maravilha. Renato, e antes de adentrar no contexto da abertura do programa, eu gostaria de tomar a liberdade de mandar um abraço bem apertado, bem fraternal para o nosso irmão Delcio Soares, o idealizador, o criador e o condutor, dono dessa extraordinária oportunidade de trabalho que é a Web Rádio Cristo Consolador. Abraçar também Dona Marília, Amanda, Hugo, mandar um abraço extraordinário para a Dona Silva Almeida, lá no Rio de Janeiro, ela que conduz essa parte organizacional aí da programação, e quando a gente falta um dia, no dia seguinte ela está cobrando, é uma organicidade extraordinária. Dona Silva, que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, a envolva juntamente com todos que são caros. Mas agora vamos adentrar na parte religiosa do nosso programa, que é exatamente a abertura. E aí eu gostaria de pedir ao nosso irmão Renato Martins, em nome de Jesus, possa fazer uma leitura preparatória. Estamos aqui com o livro Vinha de Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do nosso amigo Emmanuel. Estamos aqui na ESMO, nós abrimos
questão 51, no capítulo 51, não se vergonhar. E nós encontramos em Lucas 9, capítulo 9, versículo 26, o seguinte, Jesus dizendo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Emmanuel diz o seguinte, muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmo, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotecas. Congregam-se em grandes discussões, atabalhaias e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa e, quando interpelada, somente a fúria em que se compraz na imposição dos pontos de vista que não são próprios, costuma redagir, que é imprescindível, não nos envergonhamos do mestre nem dos seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, ante tudo, é indispensável não esquecer os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Montes infantis, o trovão da voz e na mínima verbalista, feios da vaidade individual, juntos de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos, como o mestre, na oficina de trabalho comum no lar purificador. Torna indispensável não se vergonhar o aprendiz de Jesus, não em pelengas calorosas, dos quais cada contentador regressa mais exasperado, mas sim perante as situações, aparentemente insignificantes ou eminentemente expressiva, em que se perde ao crente o exemplo de amor, renúncia e satisfação pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Essa é a leitura da noite. Nós não devemos nos envergonharmos quando sairmos aí procurar fazer a prática do bem e da caridade, como Jesus fez naquele tempo, né? Da melhor maneira possível. Porque nós encontramos espíritos ainda que não têm o próprio conhecimento da causa da bondade, do amor, da perseverança em nosso eu, para termos em nós mesmos a condição de sentir Jesus em todos os momentos das nossas vidas. É a nossa mensagem da noite de hoje. Renato, está aí absolutamente o roteiro da vida para o cristão. Isso é realmente excepcionalíssimo, né? Um roteiro de vida, né? E aí, como cada um tem um livre-arbítrio, faz a escolha que queira, né? Mas o roteiro está aí, exposto, né? Mas Renato e Rejane e os irmãos que nos acompanham a partir de agora, eu gostaria também de aproveitar e fazer aqui uma oração que nos parece também um roteiro, um chamamento a essa transformação da criatura. Oração de São Francisco, que diz, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com o máximo de humildade que possamos possuir,
consubstanciando com a nossa boa vontade, colocamos aos pés do Mestre Jesus, implorando a sua bondade e o seu amor, que possa transformar essa humilde prece em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma, e lenitivos para os que sofrem no plano físico e no plano espiritual, como sabemos, de conformidade com a necessidade mais o merecimento de cada um. E é com estes propósitos, Senhor Jesus, com a anuência do nosso Pai, vos pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite, com muita paz e harmonia em nossos corações. E passamos para a nossa irmã Rejane, que vai fazer a leitura de um tópico do Evangelho. Que Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a todos nós e o nosso trabalho. Vou fazer um tópico evangélico do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, para os médiuns. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Esses dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Eu acho que está de extraordinário tamanho. Está aí o Mestre Jesus criando o ambiente, expondo o arcabouço dessa tarefa do mundo espiritual. E aí uma coisa interessante, Renato, que a gente pode observar, é que Jesus se propõe a dele emanar a mediunidade que vai chegar aos apóstolos, seus seguidores, para que os velhos vejam, profetizem, etc, etc, etc. Isso é realmente muito grande, não, Renato? É verdade, Amadeus. E olha, foi aberto a esmo, podemos dizer assim, e interessante que caiu num tópico muito interessante que fala da mediunidade, os jovens irão ver visualmente, né, a parte visual, tudo aí. E é um tópico que nós iremos começar a tratar a partir desse momento. Não é verdade? Olha, dizem que o acaso não existe. Está aí uma demonstração, né? É uma demonstração. Então, vamos trabalhar nesse tópico, porque realmente é o que mostra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, em relação aos médios, né? Nós estamos também trabalhando no livro dos médios. Então, vamos trabalhar e vamos para esse tópico, que é as manifestações visuais. Maravilha, Renato. Maravilha. Nós concluímos na semana passada das manifestações físicas espontâneas, fenômeno de transporte. E aí levamos aí um bom tempo falando sobre as manifestações espontâneas, chegamos a fenômeno de transporte. Mas hoje estamos iniciando uma nova etapa, um novo roteiro para os nossos estudos. E aí eu passo para a nossa irmã Rejane para que ela anuncie o que é que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos lá. Livro dos Médiuns, capítulo 6, das manifestações físicas visuais. Nesse capítulo vamos ter noções sobre as aparições, ensaio teórico sobre as aparições, espíritos glóbulos, teoria da alucinação. Então esse é o... Minha tela aqui. Estava pequenininho. Está bem visível aqui, mas para a gente está bem visível. Veja bem, para os irmãos que estão chegando na sala conosco agora, nós estamos iniciando nesse instante, e a Regiane vai fazer a leitura do primeiro slide, noções sobre as aparições. E aí, aproveitando a assertiva de Renato, dando um complemento da mensagem do Evangelho para que nós vamos continuar estudando sobre a mediunidade. É com a senhorinha, Regiane. Vamos lá, é a primeira questão do capítulo 6, questão 100.
Chegamos a 100? Vamos lá. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Ô, meu filho, não pode. Pela explicação deste fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar, primeiramente, as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Primeira, podem os espíritos tornar-se visíveis? A resposta foi: podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém, isto é mais raro. Já leu a nota? Eu acho que a nota é bom a gente ler a nota, porque já aproveita o comentário a nota. Essa nota deve ser do nosso irmão. Vamos em frente. Por favor. Nota. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais. Fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar de sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. Perfeito. Olhe, é interessante isso. Mas, naturalmente, já que ele começou abordando a questão da visão do espírito quando emancipado, acho que é pertinente para quem está começando agora que a gente levante essa questão também e complemente, naturalmente, com a questão da visão durante a vigília. Ora, é notório para nós espíritas, que já tivemos a oportunidade de fazer leituras no próprio Livro dos Médiuns, em obras suplementares da codificação, nós sabemos que quando o corpo repousa, e aí é importante a gente lembrar, qual é a necessidade do corpo repousar, já que o espírito de lá não tem essa necessidade? Ora, durante o dia, vamos imaginar alguém que passou o dia todo trabalhando, cheio de ocupações, gastando energias, etc., à noite, ele precisa repousar para que o corpo recupere as energias gastas com o trabalho diurno que aconteceu. E aí, enquanto o corpo repousa, o espírito afasta-se. Aí vamos abrir um parênteses aqui. Os espíritos que são dados a trabalhos na causa do mestre, e aí independe de ser espírita ou não, dentro de qualquer religião, esses espíritos, eles não têm o apego ao corpo físico, assim como os narcisistas da vida. O narcisista fica no quarto olhando o corpo, espantando até as muriçocas para não picar o corpo, porque eles têm medo de se afastarem do quarto e desencarnarem. Então, esses estão preocupados com o corpo, com a beleza, etc. Mas os espíritos que já superaram essa barreira, eles desmembram, ou seja, se afastam do corpo, e aí vão realizar suas tarefas. E aí é importante lembrar uma explicação que ele dá aqui no texto, a nosso entendimento. Quando nós sonhamos, nós registramos no nosso subconsciente as informações das experiências que passamos. Mas aí, eu não sonhei ontem à noite. Bom, na verdade, você emancipou, você foi trabalhar, você realizou tarefas e etc., só que não foi registrado no seu subconsciente ou não lhe foi permitido lembrar. Porque isso é muito interessante a gente ter essa compreensão, que muitas vezes o que a gente presencia nas nossas atividades no mundo espiritual não nos é permitido saber. Ora, aí eu me lembro de uma passagem muito rica na história de Eurico Barçanufo. Eurico Barçanufo desencarna, vai para o Hospital da Esperança, aquele hospital da nossa mãe, e quando ele desperta, que chega na janela e olha, vê lá o colégio. Ele olhou e disse: ei,
Isso aí é uma cópia do colégio que eu construí lá em Sacramento. Aí disse, não, peraí, você está errado. Esse aí é o colégio original, que quando você dormia, você vinha trabalhar na construção dele. Aí lá você construiu uma cópia. O original é esse. Ei, Renato? Liga o microfone, Renato. Está fechado seu microfone, Renato. Vou passar do princípio a seguinte consideração. Ele, quando começou aqui nas manifestações visuais, ele falou assim, todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aqueles por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Aí é uma lógica que nós colocamos, ele coloca numa lógica. Mas só que ele explica aqui, desses fenômenos, que não é sobrenatural, é porque nós vivemos em dois campos. Nós vivemos no campo material, ligado ao corpo físico, nosso planeta, e quando nós, ao dormirmos, no descanso do nosso corpo físico, nós partimos para a espiritualidade. Aí existe, nós, para termos um complemento muito interessante, se nós formos olhar aqui no Livro dos Espíritos, a partir da questão 400, sonos e sonhos. É muito interessante. Olha, a 401 pergunta o seguinte: durante o sono, a alma repousa como corpo? Aí nós devemos saber o que os espíritos estão dizendo. Não, o espírito nunca fica inativo. Durante o sono, os laços que prendem o corpo se relaxam. E, como o corpo não precisa de espírito, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos, passando do princípio que nós somos espírito ainda. Nós não somos ligados ao nosso corpo, nós não precisamos, quando nós, ao se deitarmos no descanso do corpo físico, nós precisamos do nosso corpo físico. Vamos trabalhar com o nosso pré-espiritual, a nossa matriz, né? No caso, podemos dizer assim. E tem, nesse capítulo 8 da Emancipação da Alma, muitas perguntas interessantes sobre os sonhos e sonhos. E nessa nota, no estado de vigília, aqui embaixo, quando ele se expressa a nota, ele também cita o Livro dos Espíritos. Mas vamos antes dizer assim, que nós, espíritos, tornamos invisíveis no mundo espiritual. Raramente os espíritos se tornam visíveis no plano material, só aqueles videntes têm uma dupla vista que possa ver os espíritos encarnados. Tem muitos casos, como nós estudamos em capítulos passados, existe a lei da materialização do efeito físico, né? Materializações que nós vemos os espíritos materializados. Tem aquele caso que os espíritos se materializam para a gente, normalmente, se torna visível, não materializa, se torna visível para nós, mesmo que nós estamos ligados ao corpo físico. Só que, quando ele fala aqui dos laços da matéria, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, é porque nós, ao se deitarmos no nosso descanso, nós partimos para a espiritualidade. E lá nós poderemos encontrar com nossos amigos espirituais, nossos familiares, aqueles que estão conosco no nosso dia a dia, e podemos ver ter nessa condição. Em alguns livros, existe nessa nota, trazida pelo nosso irmão espiritual, ele fala na questão 409 do Livro dos Espíritos. Ele pede que nós devemos dar uma lidazinha. Então, vamos ler aqui o seguinte, na 419 do Livro dos Espíritos. 409. Nós estamos trabalhando com o Livro dos Médiuns, mas muitas mensagens, quando Kardec escreveu, quando os amigos espirituais trouxeram através de Kardec as orientações,
Normalmente ele cita alguns livros que já foram concluídos, como o Livro dos Espíritos. Nesse caso, na nota, ele diz que na 409 tem alguma coisa que tem a ver com um fato no estado de vigília. Ele diz o seguinte: muitas vezes, no estado que ainda não é a sonolência, quando nós estamos naquele processo sonolento, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais observamos os mais minuciosos detalhes. É o efeito da visão ou da imaginação? É o estado que nós colocamos aqui. Aí ele diz, os amigos espirituais disseram o seguinte: o corpo estando entorpecido, faz com que o espírito procure libertar-se das suas amarras do nosso corpo físico. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, seria um sonho. É a resposta dos espíritos na questão 409 do capítulo 8 do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Para nós concluirmos nosso raciocínio, nós lembramos aqui, vamos lembrar que quando nós partimos para, quando nós estamos naquela fase de nós querer recuperar as forças do nosso corpo físico, para aquela condição, para o descanso, o espírito parte para a espiritualidade. Alguns, pode acontecer de alguns que ainda não têm uma condição espiritual, pode ficar ligado ao próprio corpo, como nosso irmão Amadeus, né? Ficar aquele espírito próximo do corpo, pastorando quase o seu corpo para que quando possa retornar. Aí existe até uma relação que nós já comentamos aqui. André Luiz disse que são pé de chumbo, né? O chamado pé de chumbo, aquele que fica plantado no pé da cama, e daí nós não saímos de jeito nenhum para que possamos ter uma atividade a mais no mundo espiritual. Então, é isso que nós entendemos nessa questão de início do livro dos médios, como a própria Regina já falou, é a questão 100. Então, nós vamos tentar daqui para frente, procurarmos com Kardec tentar desenvolver o assunto das manifestações virtuais. Maravilha, certo? Meu querido. Regina, você quer falar mais alguma coisa? Só um comentário que eu acho que seria relevante. Tem muita gente... Quem está entrando agora na doutrina ainda não... Muitas vezes não tem o conhecimento básico, né? Está começando... A gente acredita, obviamente, no Espiritismo, o que os Espíritos nos traz é que o corpo vai ter o corpo material, um corpo, uma película, uma coisa mais densa, que tem a forma do nosso corpo, que seria o perispírito, e o espírito mais puro por dentro. Quando a gente fala que o espírito sai do corpo, a gente não está dizendo que literalmente o corpo fica abandonado. Existe uma coisa chamada fio de prata, cordão de prata, que liga o perispírito, que é o que tem a capacidade de deixar o corpo, que está sendo ligado ao corpo. Então, o corpo não fica totalmente desconectado do espírito. Eu achei relevante dizer isso, porque naquele momento o corpo fica totalmente sem espírito, o espírito vai embora e deixa o corpo, naquele momento, não. Há uma conexão ainda. E o que fica no corpo o ativo são as partes principais, né? As partes automáticas. Ele continua respirando, o cérebro continua funcionando, mas o espírito fica só conectado através desse cordão e consegue viajar em outros locais. Mas o corpo não fica sem espírito, literalmente. Ele ainda está conectado. É só um comentário. Achei relevante. E é relevante. Veja bem, essa questão número 100, que é o início do estudo das noções sobre as aparições,
nos trazem muitas informações. Esse slide é realmente muito rico. Uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui é a chamada que Kardec traz aqui na abertura. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. E aí ele está se referindo ao estágio de vigília. Quando o médium está em estado de vigília, ele consegue entrar em sintonia com o irmão espiritual, ou o irmão espiritual entra em contato com ele e ele consegue ver. Já a nota lá embaixo nos traz as orientações que Renato e Rejane nos falaram sobre essa visão durante o sono. Ora, durante o sono, Rejane acabou de amarrar o cordão aí, quando o espírito se afasta do corpo, o espírito, esteja onde estiver, ele tem a percepção do que está acontecendo com o corpo, ou o que possa acontecer. Qualquer coisa que aconteça, ele volta imediatamente e assume o controle do seu corpo, porque é o seu instrumento de trabalho, é responsabilidade sua. Agora, esse corpo não é um empecilho para que o espírito, a partir da conscientização do seu papel como espírito, ele possa se locomover durante essa emancipação, ou comumente chamado de desdobramento. Mas aí me faz lembrar uma coisa interessante aqui nessa abertura que ele faz, que é a questão da visão dos espíritos quando ele se torna visível. Aí nós vamos ver lá no desdobramento, ele não se torna visível assim aleatoriamente, ele passa ali e todo mundo ali vê. Não, não é bem assim. O espírito pode estar lá, mas para que ele seja visto por um médium, aí tem uma série de ingredientes. Me faz sempre lembrar aquelas orientações do capítulo 23 das evocações. Ora, para um espírito se tornar visível a um médium, é necessário que ele ou um outro espírito superior a ele faça a ligação das suas energias, do seu fluido perispiritual, faça essa ligação com o fluido perispiritual do médium. O médium, por sua vez, captando essa energia, aí ele capta pelo perispírito, não é um órgão específico no corpo que recebe essa emanação, essa energia é conduzida para o cérebro, e lá no hipotálamo ou no cerebelo é feita a leitura dessa energia e transformada em imagem. Imagem essa que o médium passa a ver. Não é à toa que a coisa acontece. Ou o espírito sintoniza com o médium, ou então o médium abre a sua visão, e aí vem a raridade que Renato falou, e o próprio texto diz, é raro os médios que têm essa capacidade de olhar o mundo espiritual e ver. Por que isso? Porque nós vivemos em duas dimensões. Nós vivemos na dimensão no estado de vigília, imediatamente entramos nesse tupor do corpo, no sono, ou num colapso qualquer, e entramos no mundo espiritual, uma outra dimensão. E aí, nessa dimensão estado de vigília, há médios que têm a capacidade de olhar e ver. Lembro-me do irmão João Cecílio da Costa, fundador da nossa casa Bezerra de Menezes. Ele parava assim, olhava e via o mundo espiritual, via uma dupla vista, como disse Renato. Ele viu o que nós estávamos vendo, mas via também o mundo espiritual. E não era só via. Ele via os espíritos, conversava, dialogava, ele tinha uma relação estreita com o mundo espiritual. É raro isso, mas acontece. Não é uma exceção. Pode acontecer. Pode perfeitamente acontecer. Então, esse estágio que o médium se encontra para ver o mundo espiritual, nós vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre isso, é muito esclarecedor, porque não basta o espírito querer ser visto para ser visto, e não basta o médium querer ver o mundo espiritual para ver. Não é. Aí passa por aquilo que eu me referi lá do capítulo 23. É necessário saber se tem utilidade, se o espírito quer ser visto, qual é a importância que isso tem para o médium, onde tem uma série de ingredientes que a gente vai debulhar tudo isso no andamento. Ok? Vamos em frente ou continua? Vamos em frente. Já. Vamos lá, segunda questão. Tem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? A resposta é não. Podem pertencer a todas as classes,
assim as mais elevadas como as mais inferiores. Bom, o que ele está dizendo aqui, a pergunta Kardec era realmente excepcional. Ele colocava os espíritos no canto da parede. E ele perguntava, deixa eu ver aqui que parece me tirar do ar. Você ainda está no ar, só está congelado e a gente está escutando sua voz. Sim, então é porque não sei o que houve aqui e aí congelou a imagem. Então, Kardec, ele colocava o espírito no canto da parede. E aí ele pergunta, pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam se fazendo visíveis? E aí o irmão espiritual diz, não. Tanto uma classe elevada como uma menos elevada. Epa, nós estamos aí com duas salas. Eu vou... Ô, Renato, pega aí que eu vou sair. Liga o microfone, Renato. Aqui está falando a segunda pergunta, que nós vamos repetir. Pertence mais a uma categoria do que a outra dos espíritos que se manifestam fazendo visível? Ele diz que não. Pode pertencer em todas as classes, assim as mais elevadas como as mais inferiores. Só existe aqui, nós podemos colocar da seguinte maneira. Quando o espírito, se nós formos lá no livro dos espíritos, na questão 100 a 115, nós vamos olhar ali as categorias dos espíritos. Tem os espíritos menos evoluídos, tem os espíritos mais evoluídos, tem aqueles que ainda estão numa situação muito delicada. Bem-vindo de volta. Amadeus está de volta. Então, é o seguinte, quando mais se os espíritos evoluídos, eles vão ter mais condições de fazer um trabalho através dessa visibilidade que eles têm, as manifestações, para que ele possa fazer um trabalho melhor para todos nós. Aqueles espíritos que ainda consideram não evangelizados, inferiores, podemos dizer assim, eles poderão se manifestar de duas situações. Às vezes eles podem até saber da condição que pode se manifestar perante aquele momento, aquele evento. Mas também pode acontecer que os médios que estão ali com ele, aquelas pessoas que estão vendo, ele está no mundo invisível, ele está no mundo espiritual, mas está visível o médio, então o médio está numa mesma vibração dele. Quer dizer, se o médio está numa vibração do espírito não evangelizado, ele pode captar aquela visibilidade, aquela manifestação do espírito. Isso vai depender muito da condição espiritual de cada médium e de cada espírito. Relembramos aquela frase, aquela questão de Google, quando André Luiz e ele estava descendo a um ponto muito difícil da espiritualidade, Google chegou para ele e disse, vamos fazer uma prece e vamos diminuir a nossa luz. Foi quando André Luiz disse, nós vamos emitir para aqueles que estão lá embaixo, nós temos a luz e vamos apagar a nossa luz. Disse, não, para que nós não possamos chegar até eles e eles sentirem vergonha ou sentir que nós temos e eles não têm. Então é o seguinte, vai depender, aí os espíritos estão baixando a sua vibração. Na realidade, Dr. Bezerra Menezes, todos os espíritos, quando eles estão aqui na face da Terra se apresentando aos médios, eles estão buscando a vibração com o médio, porque são espíritos de luz. Para que nós possamos chegar até eles, a gente poderá não até chegar se ele não quiser que a gente chegue até ele, conversar com eles. Por quê? Porque eles são espíritos. Se nós chegarmos e dissermos, não, eu vou falar para o Dr. Bezerra, nós não temos condições. Por quê? Porque não temos a vibração que chega até ele. É a mesma coisa que Emmanuel fez com o mentor espiritual do Brasil, né? O Anjo Gabriel.
Ele perguntou, mano, se você chegar para um anjo Gabriel, um espírito desse, o que é que você faz? Eu caio de joelho, porque eles têm luz demais, eu não consigo chegar até eles. Então, é isso que existe a categoria, as manifestações visuais que existem no nosso dia a dia. Se aquele espírito tem as condições de se manifestar através do querer para aquelas pessoas, aqueles videntes, os videntes também, no caso, os médios, estão de ter aquela faixa vibratória. E assim a gente vai vivendo a nossa vida desse jeito. Se nós quisermos entendermos que é Deus, que a próprio livro dos Espíritos tem, nós um dia podemos conhecer melhor Deus. Os Espíritos são muito taxativos. Progrida, ame, que você vai a Deus com mais facilidade. Então é isso que as manifestações pertencem à categoria de Espírito. Vai depender de cada um de nós. E também, muitas vezes, não depende só de nós, porque, como nós já estudamos, né, Matheus? Um depende do outro. Nós dependemos dos espíritos, os espíritos, muitas vezes, para certas coisas, aqui na face da Terra, normalmente, nós sabemos que eles poderão conseguir ir em outro local, mas se nós somos médicos e temos condições de auxiliar eles, nós estamos aí nos dando nosso fruto, porque com isso não existia o termo chamado, que Kardec criou, chamado mediunidade. É o meio. Essa é a questão 2. Maravilha. Então, a questão 3, eu gostaria que a Rejane fizesse a leitura da 3, porque eu já aproveito que amarro que eu saí da sala e entrei e estavam 2 salas. Por gentileza, amigo. Terceira questão. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? A resposta foi: todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo ou querem. Exatamente aquilo que eu estava tentando falar lá em cima, já amarrando agora com a questão número 3, com a pergunta número 3. Os espíritos é dado manifestar-se visivelmente a todos os espíritos? Ele está dizendo lá em cima que sim. Qualquer categoria, os mais elevados, os menos elevados, os mais esclarecidos, os menos esclarecidos, todos eles podem. Agora, eu lembrei anteriormente a questão das evocações. Tem uma relação estreita, a nosso ver. O comparecimento de um determinado espírito numa atividade essa ou aquela, que possa se manifestar visivelmente. Tem que saber se ele quer e se ele tem permissão. Isso em situação normal. Porque, por exemplo, é muito comum as donas de casa, as mulheres, e até os homens também. Eu me refiro às mulheres, porque elas têm uma sensibilidade mais aguçada, parece que vivem mais em contato com o mundo espiritual do que a gente, Renato. Mas é muito comum a mulher estar lá na cozinha, preparando o almoço, pensamento elevado, tal. Quando olha de lado, aí está lá um espírito, um parente, um amigo, um desconhecido olhando, e às vezes até estabelece conversação com ela. Isso não ocorre com tanta facilidade com a gente, com os homens. A gente sai de casa e já sai com a cabeça, um chapéu esborrotado de preocupações e problemas para debulhar no dia a dia, e é mais difícil essa sintonia com o plano espiritual. Mas uma coisa fica bem clara, é que para o espírito se manifestar visivelmente, primeiro se ele tem permissão para tal e se ele quer. Quando a gente fala em evocação, a gente faz um projeto, uma evocação, numa reunião para que o espírito seja evocado em outra reunião, na semana seguinte ou quando ocorrer a próxima reunião. E aí aquele espírito é consultado para saber se ele pode vir, se ele quer vir. E aí é feita uma avaliação pelo plano espiritual, pelos benfeitores, se aquilo que nós estamos pedindo é pertinente, se tem utilidade, qual é o objetivo, para que serve, etc. E aí eles permitem ou não. Porque vai que o espírito não possa, e de repente o que ocorre? O que ocorre é que outro vem no lugar trazer a informação. Vou me fazer entender mais especificamente por um exemplo prático. Eu estava lá na federação, na época, eu e Adalberto Amorim, nós estávamos conduzindo um grupo desde
introdutório até a manifestação 2, que era uma experiência que estávamos fazendo lá, naquela oficina. E aí tinha uma médium que passou a estudar conosco, naquele semestre ela veio estudar conosco. E aí ela entrava nos transes complicados, e era uma situação muito difícil, criava embaraços para o grupo. Quando íamos iniciar a parte prática, ela já entrava em transe, e olha, dava psicofonia quando não devia, queria escrever quando não podia. Era uma situação extremamente complicada. E aí a gente fazia prece, conversava com ela, na semana seguinte voltava a mesma coisa. Aí eu tive um insight. Esses irmãos espirituais são muito bons. Meu filho, leve essa irmã no centro, lá onde Chiquinho Mendonça está trabalhando, ali na rua Voluntário da Pátria. Não lembro agora o nome do centro. Você vai ali, cruza a Avenida Rio Branco pela Apudi, logo na Voluntário da Pátria, desce à esquerda, em direção ao como é que chama, aquele balde, e aí você encontra o centro ali do lado direito. E aí eu tive aquele insight e avisei ele, olha, terça-feira nós temos reunião lá, e aí eu já estava indo lá também, fazendo inclusive umas preleções lá, e acompanhando o trabalho prático de Chico Mendonça, e aí ela agendou conosco e nós fomos. E aí fizemos estudo teórico, aquela coisa toda. Assim que iniciamos a atividade, aí veio um preto velho. Ah, meu Deus, eu sou fã dos pretos velhos. Aí veio um preto velho, trazendo uma orientação. Aí chamou a atenção da irmã. Minha irmã, pare com essa coisa de ficar chamando sua mãe. Sua mãe está desencarnada há 2 anos, mas ela está no hospital, a Grande Estrela, aqui, está sendo tratada, ela está muito enferma ainda, está sofrendo muito, porque você chama ela. Por que chama ela? Porque, veja bem, o filho daquela senhora, ele adentrou nas drogas e entrava em parafuso em casa, chegava em situação calamitosa, e aí a filha pedia ajuda da mãe. Mãe, vem ajudar seu neto, ele está passando mal, eu não sei o que fazer, não sei o quê. Só que a irmã lá estava internada, sofreu o impacto do chamamento, mas não podia fazer nada, estava sofrendo muito. E parece que esse exemplo do poder vir, querer vir, é fundamental. Ah, mas eu gostaria muito de ver meu pai. Mas ele está internado, ele está numa atividade e outra, ele não pode comparecer. Então a gente precisa ter essa compreensão que não basta querer para ter o acesso da vidência com os irmãos espirituais. É isso mesmo, Renato? É verdade. Apenas também eu quero salientar que nosso irmão Amadeu está falando da FÉ, né, da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte. O nosso amigo, nosso Bezerra Menezes, nosso centro Bezerra Menezes, também é aqui da cidade de Natal, do Estado do Rio Grande do Norte. E os centros que ele falou, a cidade falou sobre um pouquinho das ruas da cidade, mas é porque nós temos o costume de falar sempre, às vezes, e esquecendo que estamos falando para o mundo todo. Mas vamos relevar o nosso discurso, porque nós estamos numa cidade muito bonita, graças a Deus. Cheio de paz, de bênção, como todas as outras. Mas vamos em frente, que Jesus nos abençoe, e apenas para nós terminarmos esse terceiro tópico, que foi lido, nós relembramos aqui aquela passagem quando São Luís, o Erasto, principalmente Erasto estava falando, ou São Luís, foi São Luís quando aquele espírito que estava usando pedras apontada para o apartamento do nosso irmão francês, né? O espírito chegou e disse, Kardec fazendo os estudos, e Kardec perguntou por que ele não podia atirar a pedra no próprio Kardec. Aí ele disse, não, é porque tem um espírito aí que não permite que a gente faça isso. É isso que o próprio que diz aqui. Tem de ter também a permissão. Se tivermos a permissão, os espíritos tiverem a permissão, ele faz. Mas às vezes não tem permissão. Às vezes, muitas vezes até existem certos problemas, certas manifestações, para nós sabermos até
quando ou como está a condição do médium, a sua moral espiritual. Então, para que ele possa aprender com certas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, é muito importante nós termos aqui essa tela, esse ensinamento de Kardec, para que nós possamos entender a própria vida. Existem as nossas provações, cada provação é um ensinamento, cada ensinamento é um conteúdo que nós iremos levar para a eternidade. Então, essas são as nossas palavras. Maravilha. Renato, na sequência, nós temos aí, veja o slide seguinte, Regiane, nós temos aí, na sequência, uma nota de Kardec que aborda a questão da emancipação da alma, na questão 409 do Livro dos Espíritos, que você já abordou com toda a propriedade, você já debulhou isso aí com toda a propriedade. Aí nós temos a questão seguinte, que é a número 4. Gostaria que Regiane fizesse leitura da número 4 para a gente já matar e concluir, em nome de Jesus. Quarta questão. Que fim objetivam os espíritos que se manifestam visivelmente? A resposta dos espíritos foi: isso depende. De acordo com as suas naturezas, o fim pode ser bom ou mal, do mesmo jeito que os espíritos, ou as pessoas encarnadas, né? Cada um vai fazer as coisas que lhe convém, que lhe agradam e que tem sua finalidade, né? Se alguém só quer se divertir, pode aparecer só para se divertir. Se alguém for para ensinar algo. Maravilha. Regiane, você, como diria o contador de história, você matou a charada com poucas palavras, né? Objetiva. Isso depende de acordo com as suas naturezas. O fim pode ser bom ou mal. Ora, e você levantou a questão para o estado de vigília. Ora, se em estado de vigília eu quero fazer uma visita a Renato, ora, essa visita que de repente eu elaboro e planejo e vou fazer, ela pode ter um objetivo útil, pode ser uma coisa leviana, uma coisa ruim, etc. Vai depender da minha natureza. Vai depender da minha natureza. Mas se nós refletirmos na questão anterior, a espiritualidade pode interferir? A essa pergunta é minha. Vamos imaginar, por exemplo, que um espírito tal, ele quer se manifestar para criar uma dificuldade, para prejudicar. Vamos aprofundar mais. É muito comum, por exemplo, as manifestações, quando ocorrem, geralmente ocorrem em reuniões mediúnicas, vamos tratar de trabalho mediúnico. Os benfeitores espirituais trazem parentes, amigos, espíritos sofredores, etc., fazem que ele veja o mundo espiritual que ele se encontra, porque muitas vezes ele não sabe nem que desencarnou, acha que está encarnado ainda, porque vê o seu perispírito completo como era, e acha que está encarnado. E aí, esse espírito, para ser levado à consciência de que está no mundo espiritual, às vezes é apresentado a um médium, o médium descreve como ele se encontra, etc. É todo um trabalho que é coordenado pelo mundo espiritual e o médium intuído conduz a conversa de conformidade com aquela necessidade. Ora, a gente percebe nesse contexto que os espíritos superiores permitem que aquele espírito possa vir. Mas se aquela aparição pode trazer desarmonia, problema, dificuldade para o trabalho, esses espíritos não deixam. E aí estão as proibições. Aí nós vamos compreender mais uma coisa também. Quando a espiritualidade nos chama atenção para que nas reuniões mediúnicas, no trabalho de assistência espiritual de desobsessão, deva participar daquela sessão os espíritos médios que são os habituais. Quando, porventura, há necessidade da presença de um obsidiado ou de uma outra pessoa qualquer, o dirigente espiritual autoriza, do contrário, não. Porque é uma coisa nobre, a gente tem que entender que mesmo na condição de inferioridade que a gente se encontra, nós estamos numa parceria com espíritos nobres, espíritos superiores. Há um trabalho incomensurável do lado de lá para que uma atividade dessa se realize. Então eu, por meu bel prazer, eu não posso chegar lá e botar o ventilador na farofa e espalhar farinha para todo lado porque eu quero, porque eu acho engraçado. Não pode ser assim.
Aí me lembro da orientação do irmão Bezerra de Menezes. No mundo espiritual, a disciplina vige em todos os segmentos. É interessante. Em todos os segmentos do mundo espiritual, vige a disciplina. E aí, a assertiva do nosso irmão Renato e de Rejane, se pode ou não pode, vai depender da permissão. Então é isso mesmo, Rejane, concluindo o nosso trabalho nesta noite, suas considerações finais, com o coração aberto e felicíssimo, mais uma quinta-feira juntos. Que Deus te cubra de bênção e luz, meu filho. Obrigada, Amadeus. Obrigada, Renato, pelo trabalho. Obrigada a todos que estão nos assistindo agora, depois. Uma alegria estar aqui com vocês, aprendendo cada dia mais. Boa noite a todos. Boa noite. Aí nós estamos concluindo o nosso estudo desta noite, aqui com a questão número 4 das noções sobre aparições. E aí eu vou pedir ao nosso irmão Renato para fazer suas considerações e já amarra com a prece de encerramento do nosso trabalho desta noite, agradecendo aos benfeitores espirituais a assistência que nos dispensaram, a misericórdia divina, o discernimento. Eu diria até que a inteligência, de repente, eles nos dão lampejos de inteligência, que a gente vai buscar informações nos refolhos da memória e elas casam com aquilo que os irmãos querem que seja passado para os nossos irmãos que nos acompanham através da Web Rádio Cristo Consolador, do Facebook e do YouTube. Muitíssimo obrigado mesmo por mais essa oportunidade. Na quinta-feira estaremos aqui para prosseguirmos com esse estudo, noções sobre as aparições das manifestações visuais. E aí, passando para Renato. Renato, paz com Jesus, muitíssimo obrigado mais uma vez. E é com você, meu filho. Agradecemos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que sempre nos estão nos orientando em todos os momentos. E agradecemos a todos que estão nos assistindo e vão nos assistir. Muito obrigado. Mas vamos procurar sempre estudar a codificação kardeciana, o livro dos médios para nós aprendermos as comunicações, o livro dos espíritos que nos dá tudo que nós temos que aprendermos dentro do nossa própria vida. Muita paz para todos, Jesus nos abençoe e vamos dizer assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria marca nos pronto do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos vosso amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tenebrosas, vossa fonte generosa é bem que nunca secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina. O canto da tristeza, vencendo toda a aspereza, vencemos todas as aflições. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazendo o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes citamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz vistosa e imortal. Muita paz. Boa noite, Brasil! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.